Glória a Deus, motivo de alegria estar aqui. Mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de falar da palavra, falar do seu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Quantas foram as graças, os livramentos que o Senhor tem nos dado. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender, porque nós somos pautados a vivermos de acordo com aquilo que nós vemos. Mas a fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquelas que se esperam. Muitas vezes nós olhamos, vivemos por vista, por aquilo que nós vivemos, mas aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para a sua vida é muito maior que os nossos olhos podem contemplar. Quando nós entendemos o desejo, a vontade do Senhor, que Ele é o nosso princípio. No princípio, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para ser a sua imagem e semelhança. Muitas vezes nós somos a imagem do Criador, mas nós se afastamos muito da semelhança. Ser semelhante ao nosso Criador é viver aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, é ser cada vez mais semelhante a Cristo, é ser cada vez mais voltado a viver como Cristo viveu. É preciso resgatar os valores, resgatar aquilo que se foi perdido com o tempo. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou a salvação. Que essa salvação ela entre na sua vida, na sua casa, que essa salvação alcance a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. Quando você entregar a tua vida a Cristo, tudo começa a mudar. O homem velho deixa de ser velho e começa a nascer ali um homem novo, um novo nascimento, um homem restaurado, um homem que vai, e Deus começa a arrancar coisas. O Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo começa a trabalhar e ele começa a nos moldar para que nós possamos nos tornar cada vez mais a imagem, mas principalmente a semelhança do nosso Criador e Redentor Jesus Cristo. Quando nós passamos pelo processo, pela luta, pela prova, pelo desânimo, pela decepção, muitas vezes nós queremos parar, nós queremos desistir, achamos que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Muitas vezes nós vamos olhar para o lado e a única coisa que nós vamos ler é choro, é lágrima, é tristeza. Nós vamos olhar para o lado e vamos ver, achamos que não tem mais solução. É nesse exato momento que Deus ele começa a agir, porque o nosso Deus ele é o Deus do impossível. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da adversidade. Pode seu marido te abandonar, pode a tua esposa te abandonar, pode os teus pais te abandonar, pode os teus filhos te abandonar, mas tem uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida, que o Senhor ele disse que estaria conosco não somente hoje, mas em todos os dias das nossas vidas. Se Jesus está contigo, irmão, somente vai. Continue caminhando, continue glorificando, continue crendo que Deus ele é soberano para fazer e para operar na sua vida. Agindo Deus, quem pode impedir o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor? Muitas vezes somos nós que impedimos o agir e o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes é pelo nosso ego. Nós vivemos uma sociedade egocêntrica, onde eu faço, eu posso, eu tenho, eu consigo, porque eu sou bom. Jesus mesmo ele vai dizer certa vez que nem mesmo ele era bom, porque me chamas de bom mestre. Somente o Pai é bom. Somente Deus é bom, porque nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores, mas a graça, o amor, a misericórdia de Deus um dia nos alcançou, e essa graça, a graça é uma força capacitadora para vencer o pecado, para vencer as promiscuidades, para vencer os desejos da carne, para viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, mas que nós precisamos se posicionar. Nós precisamos se posicionar para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O lugar, sabe, o lugar onde tem mais promessas, o lugar onde tem mais lugar que tem mais promessas é no cemitério. Lá é um lugar onde tem muitas promessas enterradas. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas muitas vezes a promessa de Deus ela não acontece na minha e nem na tua vida. É por causa que toda promessa ela é condicionada à obediência. Muitas vezes nós esquecemos de viver, queremos servir a Deus, queremos viver a promessa de Deus, mas do meu jeito, do seu jeito, no seu tempo, na sua hora. E as coisas de Deus não é assim. Muitas vezes ela é condicionada à nossa obediência. É preciso obedecer. Obedecer ao Senhor, obedecer aos preceitos do Senhor, viver uma vida reta, uma vida moldada, uma vida transformada, uma vida onde as pessoas possam olhar para mim e para você e possam enxergar o Cristo que nós servimos, o Cristo que nós obedecemos. Que eu quero para a sua vida, que eu desejo para a sua vida do mais profundo do coração e da alma, que Cristo ele entre na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos, que assim como ele entrou um dia na minha vida, ele possa mudar, ele possa transformar você, que essa mudança ela não aconteça de fora para dentro, mas de dentro para fora, que você possa ser moldado, que você possa ser transformado, que você possa ser impactado por esse amor,
por essa graça que transforma, que muda, por essa graça, Senhor, que entra no presídio, que pega um assassino, que pega um estrupador e faz dele um homem novo, faz dele uma criatura nova. Mas você vai olhar, e muitas vezes nós olhamos e nós criticamos, achamos que não tem mais jeito, não tem solução, talvez não tenha para mim e para você. Mas Deus, ele não vê com os olhos que eu vejo, não vê com os olhos que você vê. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e nós condenamos, criticamos, mas Deus, ele conhece o interior, ele conhece o coração. Ele conhece o profundo, ele conhece cada lágrima, cada choro, cada luta, cada tristeza, cada decepção, cada traição. Ele te conhece por dentro. O Senhor, ele te conhece o oculto, o secreto, o escondido. E ele manda te dizer, não para, não desista, não desanima. Muitas vezes a luta, muitas vezes a prova, ela é tão grande que nós temos vontade de parar, de desanimar, de querer retroceder. Mas é tempo de avançar, é tempo de prosseguir. É tempo de prosseguir caminhando rumo ao alvo que é Cristo Jesus. O nosso alvo deve ser único, exclusivamente a Cristo. Paulo vai dizer, e deixando as coisas que ficou para trás, eu prossigo caminhando rumo ao alvo que é Cristo Jesus. O meu e o seu alvo deve ser único, exclusivamente a Cristo. Porque tudo nessa terra passa. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em casa, em carro, em pessoas, em objetos, mas tudo isso aqui vai ficar. Porque um dia nós estaremos face a face diante do Senhor. E quando ele abrir o livro da vida, lá ele vai querer saber somente das minhas obras, das tuas obras. E lá não vai poder, não vai adiantar querer falar, foi fulano, foi ciclano, foi por causa do meu amigo, foi por causa da minha mulher, foi por causa do meu marido, foi por causa do meu irmão. Não, não, não. É por minha e é por sua causa. Ele vai querer saber qual que foi o nosso posicionamento, qual que foi o seu posicionamento diante daquilo que você está vivendo. O Senhor nos chama para viver um novo tempo, para viver uma nova história, para viver um novo tempo, para viver as bênçãos que o Senhor tem sobre a mim e sobre a sua vida. Mas as bênçãos do Senhor, elas são condicionadas à obediência. Devemos estar na obediência, devemos renunciar a si mesmo. A cada dia nós devemos renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades, renunciar aos desejos da carne, renunciar às nossas vontades para fazer a vontade do Senhor, pois isso ainda é agradável ao Senhor, que nós possamos viver aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, que nós possamos viver a plenitude da graça do Senhor, um Deus que entra, ele muda, pois ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O Deus que operou no passado, ele continua operando no presente. Ele continua operando no presente e ele ainda age no futuro. Deus, quando ele olha para mim e para a sua vida, ele não interessa, para Deus não interessa o nosso passado. Para Deus não interessa o nosso ontem. Ele olha para mim e para a sua vida, daqui para frente. Talvez você esteja sentado aí, se sentindo sujo, se sentindo condenado por causa do teu pecado, se sentindo achando que não tem mais jeito, não tem mais solução. Talvez Satanás tenha te acusado, tenha te afrontado, dizendo que você nasceu para dar errado, que ninguém te ama. Mas eu quero te dizer que Deus, ele te ama. Ele te ama com amor incondicional. Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, a ponto de dar teu filho. Aquilo que era de mais precioso por mim e por você. Que você se sinta amado, que você se sinta impactado, que você se sinta transbordado por esse amor. Amor de Deus é incondicional. Pode o homem te abandonar, pode uma mulher abandonar o filho, fruto do teu ventre, ainda que ela te abandone. Eu, Senhor, teu Deus, jamais te abandonarei. O Senhor é aquele que está conosco todos os dias das nossas vidas. Mas é preciso crer, é preciso entender, é preciso se posicionar verdadeiramente como os filhos do Senhor. Entendemos que nós temos um Pai que peleja as nossas lutas, nossas guerras. Muitas vezes nós queremos que Deus faça, mas nós queremos que Deus faça do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora. Mas o Senhor, ele quer nos moldar, ele quer nos transformar, porque maior que os meus pensamentos, que maior que os seus pensamentos são os planos do Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos do Senhor são maiores que os teus pensamentos. Muitas vezes nós projetamos, nós sonhamos, nós realizamos, mas muitas vezes quando nós só vamos se sentir realmente pleno, realizados, quando nós sonharmos os sonhos do Senhor. O meu desejo para você é que você possa viver, que você possa sonhar os sonhos do Senhor, que mais do que sonhar, que você possa alinhar os teus sonhos, seu propósito, o desejo do teu coração, do teu corpo e da tua alma estejam alinhados
ao propósito do Senhor, para que você possa viver a qual boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na tua vida. Eu quero deixar essa palavra para você no seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Desejo toda sorte de bênção sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a sua casa se transforme num celeiro de bênção do Senhor e que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, que a sua casa possa ser transformada, impactada, que ela possa ser restaurada. Talvez você esteja olhando para o cenário, talvez você esteja olhando para a situação e acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Talvez não tenha para você, talvez não tenha para mim, mas o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que levanta o caído, ele dá força ao cansado. E agindo Deus, quem pode impedir o agir e o trabalhar do Senhor na minha e na sua vida? Muitas vezes é a minha, é a sua atitude que impede o agir e o trabalhar de Deus, a nossa desobediência, é a nossa murmuração, nós temos facilidade de reclamar daquilo que não temos. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você gostou desse conteúdo, já deixe seu like, compartilhe com alguém, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.